Mateus capítulo 16. Religiosos pedem um sinal. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 8, do versículo 11 ao 13. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. O fermento dos religiosos. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 21. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao 30 e Lucas capítulo 9, do versículo 18 ao 21. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Nota de rodapé 1. A cidade de Cesareia de Filipe ficava ao norte do Mar da Galileia, perto das encostas do Monte Hermon. Seu nome antigo era Panéias, em homenagem ao deus grego Pan. O filho de Herodes, Filipe, reconstruiu essa cidade como parte de uma tetrarquia. Ele deu um novo nome, em homenagem a Tibério César e a si mesmo. Essa era, portanto, uma região extremamente pagã. Jesus costumava se intitular de o Filho do Homem, expressão que aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento, jamais se referindo a qualquer outra pessoa. No Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, esse título é usado para retratar a personalidade celestial, a quem, no final dos tempos, Deus confiou toda a sua glória, honra e poder, soberania divina. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nota de rodapé 2. Havia muitas lendas e superstições nessa época e lugar. O próprio Herodes cria na reencarnação de João Batista, que foi um profeta muito estimado pelo povo e até pelo rei. A volta de Elias foi profetizada em Malaquias capítulo 4, versículo 5, e muitos judeus ligaram o nome de Jeremias ao profeta prometido em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Contudo, em meio a tantas ideias e correntes religiosas, Pedro, Bar, Jonas, filho de Jonas, ou
melhor traduzido, filho de Jonas, que falou em nome dos discípulos, versículo 20. É agraciado com a maior das revelações que uma pessoa pode receber de Deus. A compreensão de que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, é o Filho unigênito de Deus. O Cristo prometido, Messias em hebraico, que significa ungido. Palavra que, no original hebraico, transmite a ideia de uma pessoa escolhida por Deus, separada, consagrada, santificada e revestida de poder para a realização de uma missão divina e específica na terra. Êxodo capítulo 29, versículo 7, versículo 21. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, versículo 6. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. 2 Samuel capítulo 1, versículo 14, versículo 16. No final do Antigo Testamento, essa palavra passou a ter uma conotação particular, referindo-se a um rei ideal, ungido e capacitado por Deus para libertar os judeus dos inimigos pagãos e estabelecer um reino de justiça e paz. Daniel capítulo 9, versículo 25, versículo 26. Por isso, na época de Cristo, o título Messias tendia a uma compreensão política, nacionalista, revolucionária e militar, e isso fez que Jesus evitasse usar o termo em relação à sua pessoa e missão. Marcos capítulo 8, versículo 27 ao versículo 30. Marcos capítulo 14, do versículo 61 ao versículo 63. Pedro obteve de Deus a revelação de que Jesus é o Messias prometido desde a antiguidade, o Cristo. Essa é a pedra, o alicerce sobre o qual a igreja seria construída, e nada poderia deter o seu avanço e o cumprimento da sua missão até o dia do Senhor. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Nota de rodapé 3. Jesus comemora a bênção da revelação de Deus a Simão, nome comum em Israel com origem no Antigo Testamento, conferindo-lhe um sobrenome marcante. Jesus conviveu com várias pessoas com o nome de Simão, um dos filhos de José e Maria, seu irmão. Mateus capítulo 13, versículo 55, Marcos capítulo 6, versículo 3. Um amigo leproso, na casa do qual foi ungido. Mateus 26, versículo 6, Marcos capítulo 14, versículo 3. Um homem de Cirene, compelido a ajudá-lo a levar sua cruz, e que mais tarde tornou-se cristão. Marcos capítulo 15, versículo 21, Atos capítulo 13, versículo 1. Um fariseu em cuja casa os pés de Jesus foram ungidos. Lucas capítulo 7, versículo 40. Simão Iscariotes, pai de Judas. João capítulo 6, versículo 71. João 12, versículo 4. João 13, versículo 2. Na época dos apóstolos, houve um outro Simão, samaritano, ilusionista, feiticeiro e enganador, que misturava elementos de magia com ensinos helenísticos e judaicos. Foi o criador da doutrina gnóstica e alegava ser o principal representante de Deus na terra. Dizia-se convertido ao cristianismo, mas desejou comprar o poder dos apóstolos e recebeu enérgica repreensão de Simão Pedro. Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 24. Em Pedro, temos o exemplo de que Jesus nos concede um novo nome, a marca espiritual da salvação e da bravura. O nome Pedro, em grego Petros, significa pedra separada, ou homem-pedra. Na frase seguinte, Cristo usou a palavra grega Petra, sobre essa rocha, que significa leito de rocha resistente, e que não era um nome próprio. Jesus utilizou a arte dos significados das palavras para ampliar o poder do que desejava comunicar aos seus discípulos, e não apenas para aqueles dias. Ele não disse sobre ti, Pedro, ou sobre teus sucessores, mas sim sobre esta rocha.
sobre esta revelação de Deus e sobre este seu testemunho de fé em Jesus. O uso do tempo futuro no verbo demonstra que a formação da igreja ainda estava por acontecer e, de fato, a igreja, como conhecemos hoje, teve início no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Nos evangelhos, a palavra igreja, em grego eclesia, e em latim eclesia, é usada somente por Mateus. Aqui e duas vezes em Mateus capítulo 18, versículo 17. Na Septuaginta, o Antigo Testamento em grego é usada para identificar a congregação sinagoga de Israel. Entre os gregos, nos tempos de Jesus, significava Assembleia dos Cidadãos Livres e Voltantes da Cidade. Atos capítulo 19, versículo 32, 39, versículo 41. Hades em grego, Aides, e do hebraico, Sheol, é a palavra grega que consta nos originais das Escrituras neste texto e significa o lugar onde estão os espíritos dos que morreram, onde também os salvos desfrutam de paz e os descrentes de aflições. Todos, no entanto, aguardam a volta de Jesus, quando os cristãos desfrutarão plenamente das bênçãos da vida eterna e os incrédulos, os que na terra rejeitaram salvação, o juízo e a pena da segunda morte, o afastamento eterno de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 35, Jó capítulo 17, versículo 16. Assim sendo, as portas do inferno significam os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo. Algumas versões usam a palavra inferno, em grego Gehenna, e deriva do hebraico Gehinnom, e significa lugar de punição para pecadores, como sinônimo de Hades. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Nota de rodapé 4. A partir daquele momento, Jesus estava concedendo a Pedro e aos demais discípulos poder e autoridade para abrir as portas da cristandade aos judeus, prosélitos e mais tarde a todos os gentios e pagãos em todo o mundo. Pedro usou essas chaves com os judeus no dia de Pentecostes, Atos 2, e para os gentios na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Deus, e não os apóstolos ou os discípulos, é quem inicia o ligar e o desligar nos céus. Os apóstolos devem proclamar tais fatos, Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 9. Em João capítulo 20, versículo 22 ao versículo 23, Jesus fala de pecados. Aqui ele está falando de práticas. Veja um exemplo dessas práticas determinadas em Atos capítulo 15, versículo 20. Jesus pede aos discípulos sigilo quanto à confissão pública de Pedro. Isso porque uma multidão dos seus seguidores queriam proclamar o libertador nacional e iniciar logo uma revolução contra Roma. Crescia a inveja dos doutores da lei e líderes religiosos contra Jesus. Já planejavam sua morte. O Senhor queria completar a sua missão, mas o entusiasmo de Pedro e dos apóstolos poderia precipitar os acontecimentos. Mateus capítulo 9, versículo 30, Mateus 12, versículo 16, Marcos 1, versículo 44, Marcos 5, versículo 43, Marcos 7, versículo 36, Marcos 8, versículo 4, Lucas 8, versículo 56. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus predisse o sacrifício. Marcos capítulo 8, versículo 31 ao capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 8, do versículo 31 ao capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 27. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte,
começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim os homens. Nota de rodapé 5. O Senhor reconheceu nas palavras de Pedro a influência de Satanás, a mesma artimanha que o inimigo usou no deserto, para tentar persuadi-lo a ter compaixão de si mesmo e trocar o alto custo de sua missão pela glória e os prazeres deste mundo. Jesus usa a palavra aramaica enganador, não para dizer que Pedro estava endemoniado, mas para alertar a todos que é muito fácil cairmos na ilusão do diabo e começarmos a pensar com os valores, conceitos e argumentos do pai da mentira. Jesus recorre à força de linguagem, palavra, e usa a metáfora pedra de tropeço, que no original significa rocha de ofensa ou motivo de escândalo. Romanos capítulo 9, versículo 33. Para admoestar Pedro quanto à recente revelação, nova posição no reino de Deus e missão. Assim como a palavra hebraica traduzida por Satanás, a palavra grega diabo significa acusador ou caluniador. Em Jó, essa expressão de Jó, capítulo 1, versículo 6, no original hebraico, vem sempre acompanhada do artigo definido, o acusador, o caluniador, ou ainda o enganador. Mas com o passar do tempo, essa palavra virou o nome próprio do inimigo. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Com 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. 1 Coríntios 5, 5. 2 Coríntios 12, 7. Hebreus 2, 14. Apocalipse 2, 9. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui encontram não experimentarão a morte até que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Nota de rodapé 6. Uma semana depois desses acontecimentos, Pedro, Tiago e João presenciam o cumprimento dessa profecia na experiência da transfiguração de Cristo. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 8, que foi também uma antevisão da plenitude do reino, com o Senhor aparecendo em glória. Daniel capítulo 7, do versículo 9 ao 14. A passagem bíblica de Mateus 16, 13 e Mateus 17, 8 trata do ministério do discipulado cristão. Os versículos 13 a 20 falam da obra do Messias, de 21 a 23. Trata da expiação, de 24 a 26. Advertem para o custo da missão, de 27 até o capítulo 17, versículo 8. Dizem a respeito à escatologia com as suas recompensas. Juntos, esses textos tratam das verdades fundamentais da teologia bíblica do Novo Testamento.